Boa noite, reinantes, boa noite, povo de Deus, boa noite, meus queridos, minhas queridas. Estamos ao vivo mais uma noite, mais uma vez, o nosso encontro marcado, cumprido aqui no horário. Nossa live começa agora, neste momento, com a graça de Deus, Ele nos permitiu mais uma noite. Nosso encontro de quinta-feira está sendo realizado agora, no horário de 20 horas e 30 minutos, do dia 28 de setembro de 2023, que fique gravado esta data, porque esse dia hoje é especial. Esta live em especial tem um sentido maravilhoso, porque hoje nós vamos fechar com chave de ouro o nosso estudo em nome de Jesus do livro de Provérbios, livro de sabedoria. Te confesso que eu me sinto um pouco mais sábia depois de ter feito esse longo estudo e ter passeado e ter adentrado nesta fonte de sabedoria que é o livro de Provérbios. Me sinto uma mulher um pouquinho mais sábia depois de ter estudado e me aprofundado nesse estudo. Porque quanto mais nós lemos esse livro, mais nós descobrimos que ele é um mapa, um guia para nos direcionar, para nós podermos viver uma vida sabendo tomar decisões mais assertivas, né? Nos relacionarmos melhor com Deus, com sabedoria para nos relacionarmos com o próximo, nos nossos relacionamentos pessoais, com família, com vizinhos. É exatamente esta conduta que Deus quer que nós tenhamos discernimento, entendimento para nos relacionarmos com amor. Porque tudo que se refere a Deus tem que começar com o amor. E é assim que nós estamos hoje aqui, cheios da expectativa de fechar, né, o nosso estudo com amor, com carinho, que o carinho que eu sinto agora de expressar a minha alegria de ter estado com vocês durante... Gente, eu acho que tem uns 2 ou 3 meses que eu iniciei, eu não sei precisar o tempo que eu iniciei esse estudo, né, do livro de Provérbios. Eu estava em Belém do Pará, estive 4 meses lá. Durante esses 4 meses eu comecei a fazer o estudo. São 31 capítulos, e são capítulos longos o livro de Provérbios, muita lição, muito conselho para nós adentrarmos e estudar e, sabe, e aplicar, porque sabedoria é aquela em que a gente aprende e aplica no nosso cotidiano. A gente tem, sabe o que, como obrigação de aplicar esse estudo e desfrutar do que Deus deixou para nós, desfrutarmos com discernimento, com muito mais conhecimento de Deus. O temor do Senhor é a essência da sabedoria, que inicia no 1º capítulo até o 9º. Nós vamos ver aqui o Senhor nos dando um conhecimento do que vem ser a sabedoria. Sabe, do capítulo 1 até o 9, são conselhos, né, de um pai aconselhando a um filho. E nós vamos ver que hoje o livro de Provérbios, ele vai terminar com uma mãe, uma mulher. Ele inicia com um pai, né, dando conselhos ao filho, e termina com uma mulher, que nós vamos ver aqui o perfil da mulher, que por amor a seu filho, ela vai lhe dar bons conselhos. Nada melhor do que começar com os conselhos de um pai e terminar com os conselhos de uma mãe. E fechando aqui, nós vamos ver que tudo tem a ver com relacionamento familiar entre pai e filhos. Não é verdade? Família de Deus. Vamos começar o nosso estudo do capítulo 31, porque hoje eu preciso terminar e encerrar esse estudo, deixando para vocês aqui este resumo, né? Porque na verdade é um resumo do livro de Provérbios, que é muito mais profundo do que
o que nós estudamos aqui, porque não é para encerrar. O livro de Provérbios é para você retornar todos os dias que você puder retornar lá do capítulo 1 ao 9. Olha, do 10 até o 28, até o 29. É muito bom que você saiba que são as condutas, né, das pessoas que Deus analisa como sendo condutas que nós devemos observar e outras que nós não devemos observar. E daí, no final, nós vamos ver que são conselhos que não são de Salomão. Os 2 últimos livros são de 2 reis, 2 príncipes, que também deixaram aqui, né, esse legado para nós agora estudarmos e aplicar no nosso cotidiano, para termos uma vida mais sábia, né? Uma vida mais em Deus, estruturada nos ensinamentos da sabedoria divina. Vamos começar o nosso estudo hoje? Em nome de Jesus, que não seja eu, seja o Espírito Santo te dando aqui, dando a nós o entendimento do que está escrito neste livro, no capítulo 31 de Provérbios, no versículo 1 diz assim, são conselhos, tá? Esse último capítulo aqui, nós vamos ver que vai se falar também de um outro príncipe, porque no capítulo anterior, no capítulo 30, nós vimos que o príncipe chamava Agu, e pouco se sabe a respeito dele. Aqui nós vamos ver que são palavras do rei, né? Um rei, Lemuel, de Massá também, porque o outro também, Agu, era de Massá, né? Dessa cidade, Massá, e as quais lhe ensinou sua mãe. Esse estudo que nós vamos ver aqui, esses conselhos foram... Lemuel está aqui falando, ele gravou os ensinamentos, os conselhos que a mãe dele passou para ele e ele está passando aqui para nós. Ele editou esse livro aqui, ele escreveu esse livro para nos mostrar a mãe que ele teve e que lhe ensinou, lhe deu conselhos maravilhosos para ele governar a sua vida, a vida dele, e mais governar o povo que Deus estava entregando em suas mãos, pois ele era um rei. E esse rei precisava de sabedoria, assim como Salomão pediu a Deus e recebeu sabedoria para administrar, porque sabedoria tem que ter um propósito, né? A pessoa ser sábia, e ela tendo sabedoria, ela vai com certeza administrar o seu propósito, aquilo para que Deus lhe deu sabedoria, com muito mais discernimento, com muito mais conhecimento e sucesso. Porque quem tem sabedoria, com certeza agradará a Deus. Vamos ver aqui como são esses conselhos. Diz assim, palavras do rei Lemuel. A gente não sabe nada a respeito desse rei, tá? E não há um histórico a respeito dele, assim como não tem de Agu. Alguns escritores dizem que eles eram irmãos. Alguns também dizem que isso aqui são nomes de Salomão, para deixar como se for... Alguns acham que esses livros também são de Salomão e que esses são codinomes, ou seja, apelidos, né, que foi deixado aqui, mas que seria Salomão. Isso não há uma verdade absoluta sobre isso. São cogitações, né? Mas aqui diz que Lemuel era um rei de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe esses conselhos, e ele vai passar para nós. Diz assim no versículo 2, que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Aqui é uma mãe que por amar muito a um filho a quem ela fez voto. Você lembra, né, que no passado, nessa época aqui, as mães, havia um costume que as mães faziam voto a Deus para terem filhos. E esses filhos tinham alguns requisitos. Não sei se você lembra de alguém na Bíblia que fez voto a Deus para ter filho porque era estéril. Aqui nós vamos ver também que essa mulher diz que esse filho aqui é filho de votos. O que significa filho dos meus votos? São aqueles filhos em que vieram após pessoas terem feito votos e receberem a resposta de Deus através do nascimento de um filho. Por exemplo, vamos ver um exemplo na Bíblia, lá em 1 Samuel,
Lembra de Ana, que era estéril e tinha o esposo dela tinha uma outra mulher que ficava o tempo inteiro zombando dela por ela ser estéril, e ela chorava amargamente, e ela orava, e ela fez um voto com Deus em oração no templo, orando a Deus. Então, ela votou e recebeu a resposta, tendo um filho do qual, como voto, ela entregou ele a Deus de volta, que foi o profeta Samuel, um homem muito abençoado e que serviu a sua nação e serviu a Deus como um profeta que trazia mensagens de Deus diretamente ao povo. E o chamado de Samuel foi muito lindo, e você sabe que quando Deus chamou Samuel, ele ainda era um menino, para colocar no lugar de uma sacerdote que não sabia governar bem a sua casa e nem o templo, a casa de Deus. Então nós vamos ver que aqui também este rei vai nos dar entendimento nesse versículo 2 de que ele também era fruto, resposta de Deus a alguém que fez um voto, a uma mulher, no caso a mãe de Lemuel. E aqui, por ela amar tanto esse filho e por ele ter sido tão desejado e querido, resultado de voto, ela tem o carinho e de passar conselhos a ele, né, para que ele venha realmente honrar o voto que foi feito por ela a Deus. Então nós vamos ver que ela diz: o que eu posso dizer, que palavras eu tenho para falar para você, filho meu, filho do meu voto. Aí ela vai dizer assim: filho do meu ventre, ó, filho que te direi, filho do meu ventre, ou seja, um filho que nasceu dela. Não era um filho qualquer, um filho adotivo, adotado, um filho do ventre. Ela queria dizer que saiu de dentro dela a satisfação de ter esse filho como resultado de um voto dentro do seu ventre. Ela enfatiza, né, a condição de mãe e o carinho e amor que ela tem por esse filho. Aqui é mais que enfatizando, né? Filho meu, filho do meu ventre, filho dos meus votos. É muito querido esse filho, muito desejado. Então, ela se sente aqui no dever de aconselhar, de dar bons conselhos e dirigir, transformar esse homem num rei de conduta aceitável, né, honrosa, que viesse honrar a Deus. Porque ele era a promessa cumprida de Deus na vida dela. Vamos prosseguir no versículo 3, ela diz: não deis, olha os conselhos que ela vai dar. Isso aqui é Lemuel escrevendo os conselhos que essa mãe deu a ele. Ele já é um rei e escreve aqui, né? Ele escreve esse livro, ou esse capítulo, para deixar, né, como um legado de como a mãe dele foi uma mulher importante em sua vida. E isso é bom para nós vermos aprender, né, com esse capítulo aqui, o que é ser uma mãe que dá bons conselhos aos filhos. E os conselhos dela para o filho vai ser: não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos aos que destroem os reis. Gente, você vê que esse conselho aqui para aquela época foi muito importante, porque com certeza esta mulher já havia visto o que havia acontecido com outros reis que se envolviam com mulheres que não dignificavam o nome de Deus, mulheres que eram idólatras, que adoravam outros deuses, que não tinha o Deus poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, como o seu Deus. Então aqui, o que ela vem dar de conselho? Ela vem dar de conselho para ele não dar a força dele a mulheres, porque veja só, mulheres que nem nos teus caminhos que destroem os reis. O que destruiu os reis? Ela vai falar aqui, além das mulheres. Ela deve ter tido como exemplo o rei Salomão. O próprio rei Salomão, você sabe que no final da vida do rei Salomão, ele se envolveu com mulheres idólatras e ele chegou a adorar outros deuses, levantar altares. E você sabe que mulheres têm um poder de seduzir os maridos a fazerem as suas vontades.
Mulheres sedutoras, mulheres inteligentes, maliciosas, elas muito desviam, não é isso? Desviam a mente e o coração do homem para aquilo que elas desejam. Se tem uma mulher sábia, o homem vai ficar mais sábio, mas se tem uma mulher que não é tão sábia, ele vai terminar como Salomão, que no final da sua história, por ter muitas mulheres, ele descumpriu, né, a aliança, ele quebrou a aliança de Deus por causa de mulheres, esposas dele e concubinas que ele teve, porque ele teve 1000 mulheres e um homem, e para ele ter essas 1000 mulheres, ele fez muitas alianças com povos estranhos, e a origem dessas mulheres não era do povo de Deus, as esposas de Salomão, nem todas eram. Então ele tinha 700 esposas que eram princesas e 300 concubinas, que eram mulheres moabitas, mulheres que adoravam deuses estranhos. E para agradar essas mulheres, Salomão chegou a quebrar a aliança que ele tinha com Deus, de adorar única e exclusivamente a Deus Todo-Poderoso. Então ele levantou altares a essas mulheres. E aqui a mãe de Lemuel, por talvez temer que isso acontecesse a ele, ela alertou a esse rei quanto à sua conduta em relação às mulheres, para ele ser mais prevenido, observar mais as mulheres, para que ele não desse a força dele, que vinha de Deus, a essas mulheres que poderiam desviar, né, fazer com que a conduta dele fosse desviada da presença de Deus por conta de mulheres que adoram outros deuses. Naquela época era bem comum acontecer isso. Então, e ela diz, não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis, não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho. Outra coisa que desvia realmente o rei, não é próprio para os reis, não é digno de um rei, não é verdade? Nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Por quê? Olha só o que faz a bebida. Você já imaginou um rei, porque naquela época um rei fazia papel de juiz, ele julgava o povo. Agora imagina ser julgado por um homem embriagado, cheio do vinho, porque o vinho, a bebida forte, ela tira o sentido real das coisas, não é verdade? Da cabeça do homem, do ser humano. A bebida embriaga, tira o sentido, o verdadeiro sentido. E essa mãe aqui aconselha por medo exatamente de que por conta da bebida a pessoa venha julgar erradamente ou sem justiça, né? Porque a cabeça fica louca e terminar sendo injusto com aqueles que verdadeiramente tinham o direito a seu favor, e um rei embriagado poderia cometer algum tipo de loucura e não julgar com equidade, com justiça, segundo a lei. E aqui ela diz para que não bebam e se esqueçam da lei. É verdade? E aí julgar segundo as suas vontades, os seus pensamentos e segundo a bebida. Porque o que você já viu com o que acontece no nosso dia a dia de pessoas que bebem? O que acontece? Dirigem, matam pessoas, não é verdade? E depois dizem, eu estava drogado, eu estava bêbado. O nosso próprio direito, ele trata dessas situações onde a pessoa está tomada pela bebida. Então diz aqui, e perverta o direito de todos os aflitos. Dai bebida, olha só o conselho, dai bebida forte, olha para que serve a bebida forte. Olha aí os tolos que recebem esse conselho aqui, olha aqui, ó. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito. Para quê? Qual o objetivo? Para que bebam e se esqueçam da sua pobreza. É possível que alguém beba e esqueça da sua pobreza ou do seu problema naquele momento, né? Momentâneo. Mas nós sabemos que amanhã, no dia seguinte, o problema não só está ali no mesmo lugar, como também estará bem pior. Porque vai esquecer, mas não esquece para sempre, não é verdade? Na hora que ficar sóbrio,
o problema está ali e ainda vai ter outro mais, que é a dor de cabeça, a ressaca, e quem sabe com a bebida não tenha arrumado mais um problema extra, né? Então diz aqui, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e de suas fadigas não se lembrem mais. Esse é um conselho para uma pessoa que está cheia de problema, tentar esquecer, e é o que muita gente faz. Bebe para tentar esquecer problemas e termina acumulando mais problemas. Ou seja, essa conduta aqui, a mãe de Lemuel está dizendo que não é digna de um rei. É digno de alguém que está numa situação de penúria, né? De problema e quer esquecer. Mas não é um bom remédio. E ela diz ainda, abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Conselhos de uma mãe a um rei. Bons conselhos. Não se envolva com mulheres que tirem a sua força e não se envolva com bebida, principalmente bebida forte. O vinho naquela época era a bebida mais forte que se conhecia. Hoje tem muito mais. Hoje o poder das bebidas, do álcool que existe na bebida é bem maior e superior do que naquela época. Naquela época era tudo muito mais artesanal, né? O vinho que era tirado da uva, fermentava a uva e já fazia o vinho. Eu acredito que o processo era bem artesanal, né? E era o que se conhecia de bebida forte. Hoje tem milhares e o potencial que hoje a bebida tem é bem mais poderoso do que naquela época que era só o vinho. O vinho hoje é uma das bebidas mais fracas, né, que tem. Não é das mais fortes. É uma bebida forte para aquela época, hoje é até suave. Até as mulheres hoje, elas costumam tomar um vinhozinho porque de ser mais suave, é docinho, é maravilhoso, mas o efeito depois não é nada agradável. Eu já tomei vinho e sei do efeito que ele pode. Ah, não, porque tem uma marca que é boa. Não é não. O vinho em si, ele realmente, no dia seguinte, é que você vai saber o que acontece com ele. Quem já tomou vinho deve saber do que eu estou falando, tá? O vinho é gostoso, é docinho. Boa noite, Lúcia. Deixa eu dar uma boa noite aqui para minhas amigas que estão aqui. A Thaís Fernandes, minha querida. Oi, tudo bem com você? Seja bem-vinda, Thaís. Olha, gente, essa menina faz um trabalho maravilhoso, um movimento que se chama Toda História Importa. Toda História. Olha como é forte esse tema. Toda História Importa. Siga ela no Instagram, no Facebook, com esse tema. Eu sou Thaís Fernandes. E lá tem um movimento que chama Toda História Importa. Eu já fiz live lá. E hoje ela já me cobrou que faz dias que eu não estou aparecendo lá no movimento. Mas a partir de amanhã eu estarei presente para a semana, terça-feira. Quem sabe eu vou estar lá participando, viu, Thaís? Seja bem-vinda, meu amor. Lúcia Florentina, esta menina mora lá na Flórida, gente. Olha, tem gente do outro lado do mundo que está assistindo aqui a live de Mari Galúcio, a embaixadora de Cristo, a mulher de Deus que está aqui para fazer um estudo junto com você, humildemente, para a gente adentrar na palavra de Deus, procurar ser um pouco mais sábia, não é verdade? Ter relacionamentos bons, tomar decisões assertivas, ser muito mais amiga do seu próximo, com muito mais carinho e mais sabedoria, não é verdade? Saber agir, autoconhecer, autocontrole, autoconhecimento. A palavra de Deus é fonte de autoconhecimento. Aqui, ó, eu sou... A Thaís está dizendo aqui, verdade. Verdade para quê, Thaís? Que eu não estou aparecendo lá no movimento, nas lives, né, nas reuniões do Meet, do Zoom, que ela faz. Gente, todo dia tem uma reunião. Essa menina é muito querida. E a Lúcia, logo mais eu estarei aí na Flórida com você, tá, meu bem? Não é verdade não, querida. Eu vou a Paris e vou a Israel, se Deus quiser. Se Deus não quiser fazer, o que eu posso fazer? Ele que manda e desmanda. Ele é quem abre a porta, ele é quem fecha. Então eu estou sob o controle e comando do rei. Se ele quiser, eu irei. Se ele não quiser, eu vou ficar aqui transmitindo live com vocês, fazendo essas reuniões na terça e na quinta. Estou providenciando novos temas, porque encerra hoje o livro de Provérbios. Em nome de Jesus, nós teremos outros assuntos e outros temas interessantes da palavra de Deus, mas nada que não seja para aplicar na nossa vida diária, porque a palavra de Deus é exatamente para isso.
Conhecimento e sabedoria para nós vivermos, desfrutar da nossa vida diária. Não é para viver depois que morrer, é para viver aqui. Sabedoria divina recebida do Pai, orientações, conselhos maravilhosos para nós vivermos uma vida de abundância, de prosperidade, de tudo que nós merecemos diante do Pai que nós temos rico, dono do ouro e da prata. Não é verdade? Nós merecemos o melhor, porque nós somos herdeiras em Cristo Jesus, o dono de tudo. Então não vamos nos colocar humildade, sim, mas insignificância não, porque nós somos importantes para Deus. Na verdade, você se sente assim? A sua identidade não lhe identifica como sendo importante, uma vez que o próprio Deus poderoso enviou o melhor que ele teve, que ele tem, de lá para cá, para nos dar a proximidade com ele, para nos resgatar e colocar num lugar de destaque, porque nós estamos assentadas nos lugares celestiais. Isso é a palavra de Deus em Cristo Jesus. Quando Deus olha para você e para mim através do Filho, ele nos vê perfeitas, entende? Porque nós estamos no Filho e ele olha o Filho, nós estamos nele. Por isso nós somos eleitos, escolhidas, predestinadas para viver o que nós estamos vivendo aqui na Terra. Bênçãos de Deus. Exatamente, Thaís, estaremos aí amanhã na reunião, tá? Não vou prometer, porque depois uma palavra de uma mulher de Deus tem que ser cumprida. A filha de Deus não mente, não marca para não cumprir, não é verdade? Então vamos colocar aqui novamente no estudo, vamos voltar aqui para o estudo. Continuando aqui, nós vamos ver agora o louvor da mulher virtuosa. Você já ouviu falar da mulher virtuosa? Muito se pregou na sua igreja, com certeza na minha foi muito pregada. Eu mesma já fiz pregações a respeito desta mulher, do perfil da mulher ideal, tá? A mulher ideal não significa que é a mulher que você vai conseguir ser. É um ideal de mulher. Porque uma mulher real é uma coisa, uma mulher ideal é outra. E hoje, quando eu coloquei o tema lá, eu sei que as pessoas devem ter perguntado, será que aqui vai estar dizendo a mulher que eu deva ser? Olha, aqui nós vamos ver o perfil de uma mulher ideal. Aquela mulher que Deus espera que nós tenhamos pelo menos metade dessas qualidades aqui. Agora uma coisa eu vou te dizer, tu sabes o que me surpreende aqui nesse texto do capítulo 31, do versículo 10 até o versículo 31, é que ao imaginar uma mulher ideal aqui na Bíblia, aqui nesta época, eu imaginava uma mulher submissa, aquela mulherzinha dona de casa, mas nós vamos ver aqui que existem características, que existem aqui qualidades de uma mulher moderna, bem atual. Para aquela época, isso aqui é muito incrível. É porque para você ver como a Bíblia nunca foi um livro de época, tá? Que nem aquelas novelas de época. Nunca foi, nunca será. A Bíblia, a palavra de Deus, ela transcende todas as épocas. E ela será sempre atual, viva e poderosa para hoje. Para mudar, transformar. Não foi para aquela época, é para hoje. Por isso aqui que as características que vai se falar aqui, o perfil dessa mulher, é uma mulher moderna, uma mulher de hoje. Vamos ver? Eu vou ler rapidamente todas as características e depois a gente fala pouco do perfil dessa mulher. Porque eu esperava um outro, a gente se surpreende. Na Bíblia, às vezes você espera pouco e vem, um caminhão de coisas que você diz, mas como? Naquela época se falava de uma mulher com esse perfil? Vamos ver qual é o perfil dela? Diz assim, a mulher virtuosa. Muito se pregou dessa mulher já virtuosa, né? A mulher virtuosa, quem a achará? Só para você ver que a coisa não é tão simples assim, que pergunta, quem vai achar uma mulher dessas aqui, com todo esse perfil aqui, com todas essas características, em uma só mulher? Vamos ver se é possível essa perfeição? Eu não vou dizer que nós tenhamos que nos esforçar para chegar a essa perfeição, mas pelo menos algumas coisas você tem que identificar em você para ser essa mulher. Vamos ver? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede
o de finas joias. Você sabe o que é finas joias, você tem ideia, né, do que são as joias. Para ser dito aqui finas joias, naquela época o poder de ter joia, de possuir joia, era coisa muito grandiosa, né? Joia, ouro, muito ouro, mas assim a mulher ainda era muito mais valiosa. Naquela época se olhava o poder de uma pessoa pelo tesouro em que ela tinha. Você lembra que o rei Salomão tinha tesouros e tesouros em ouro e prata? Mas deixa eu te dizer, aqui está dizendo que essa mulher ainda é muito mais valiosa e excede a todo esse tesouro de ouro e prata, joias finas. Ela é muito mais valiosa. E quem acha essa mulher acha muito mais do que um tesouro. Veja aqui, o coração do seu marido confia nela. É uma mulher confiável, que não deixa desconfiança no esposo. Ela tem caráter e ela é confiável. Veja aqui, o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. E ela lhe faz bem e não mal. Todos os dias da sua vida, ela vai fazer bem ao marido. E nunca o mal. Essa já é a primeira característica dessa mulher. É uma mulher confiável. Uma mulher bondosa, do bem, né? E nunca do mal. Ela jamais cogita de fazer o mal ao seu esposo. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as suas mãos. É uma mulher prendada. É como um navio mercante. Olha só, gente, ela é como um navio mercante. O que, é que você imagina que seja um navio mercante? Carregado de riquezas, né? De mercadorias. De longe traz o seu pão. Gente, essa mulher é uma mulher empreendedora. Veja bem, uma mulher bem atual. Não é aquela mulher que fica em casa. Vai dizer sim que ela cuida bem, mas aqui ela é uma empreendedora habilidosa. Olha só. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Administra sua casa com inteligência, sabe delegar funções e poderes. Tem autoridade sobre a sua família. Aqui ela sabe delegar, ou seja, distribuir tarefas. Aqui ela dá as ordens, ela administra a casa com sabedoria. Além de ser uma empreendedora habilidosa que traz o seu pão, que é como um navio mercante que faz trazer de longe o pão para dentro da sua casa, ela não é aquela mulher que espera ser sustentada. Você percebe isso? Que ela é uma mulher moderna? São características de uma mulher atual de hoje, né? Uma mulher que é empreendedora, que também no lar, na família, ela é participante em todas as áreas. Ela administra a sua casa, ela dá mantimento à sua casa, ou seja, ela mantém a casa e a tarefa às suas servas. Também sabe distribuir tarefas dentro da casa, administra com inteligência. E examina uma propriedade e adquire. Olha aqui o empreendedora. Inclusive, ela empreende, sabe aonde? No ramo dos imóveis. Imagina que já sabia investir naquela época em uma riqueza mais estável e segura, porque olha aqui, examina uma propriedade e adquire, ela compra. Ela está ensinando aqui aulas de finanças, você está entendendo isso? Era uma mulher que administrava muito bem as finanças da família. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Veja, ela compra propriedades, ela planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, ou seja, daquilo que ela ganhou, né? Que ela compra e com certeza ela adquire rendas, ela vende. Vamos dizer que ela seja uma administradora de finanças, empreende, ela aplica no ramo da imobiliário, né? Comprando propriedade já naquela época. Eram terras, né? Porque o que mais se tinha naquela época eram terras. Hoje são imóveis, casas construídas, mas aqui está falando que ela dizia propriedade e ela adquiria. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, ou seja, administra as finanças.
Administra a casa, ela já administra, ela é empreendedora, habilidosa, administra a casa, administra as finanças, cinge os lombos de força e fortalece os braços. É uma mulher forte, uma mulher guerreira, uma mulher que não se abate, cinge os braços de força. É uma mulher poderosa, é ou não é, gente? Essa mulher virtuosa, essa mulher descrita, esse perfil de mulher aí. Você se vê aí? Você está se vendo aí? Vamos continuar, porque você está aprendendo bastante, ou se vendo, se identificando aqui, não é verdade? Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Por quê? Porque a lâmpada não se apaga de noite. Está se falando aqui que ela fica até tarde acordada, porque ela não é aquela mulher que dorme cedo e acorda tarde, não, tá? Ela é aquela mulher que dorme tarde e acorda cedo para o batente, para administrar a sua vida e a sua família com poder e autoridade. Diga aqui, ó, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Quando a pessoa percebe que está prosperando, mais incentivo tem para querer prosperar mais. Daí, dorme menos, trabalha mais. Por quê? Porque percebe o resultado do seu trabalho. Não tem nada mais gratificante do que você ver o resultado do seu esforço de acordar cedo e dormir tarde e ver que no final do mês a sua conta cresce, a sua propriedade, o seu patrimônio aumentou. E o que acontece com isso? Você vê que isso é bom. E aí você continua, você fica incentivado, entusiasmado a continuar, não é verdade? Fica mais animada quando vê o resultado, o fruto do seu trabalho. Ela percebe que aí estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Sabe o que é a roca? Aquelas pessoas que teciam antigamente, faziam os tecidos artesanais, eram na roca. Eu lembro, a minha avó fazia esse tipo de tecido. Era feito, fazia renda, né? Numa estufa, numa almofada, um negócio que eles chamavam almofada, e ela tecia ali. Eu cansei de ver minha avó fazendo tecido do algodão, plantava o algodão, fazia cada tecido lindo, assim, jogava o fio para lá, jogava para cá. Eu era criança, não entendia muito aquilo, mas eu entendo aqui, esta mulher fazia o próprio tecido da roupa que a família dela usava. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Você é uma mulher bondosa que ainda cuidava dos necessitados. Uma mulher bondosa que ainda cuida. Não vamos dizer cuidava no passado, porque não vamos dizer que essa mulher é do passado, não, porque essa mulher é presente. Pode ser que eu esteja vendo uma aqui na minha frente, eu não estou vendo você, mas você que está aí assistindo pode estar aqui inclusa, não é verdade? Nessas características de uma mulher virtuosa, com qualidades e habilidades, talento, né? Talentos e habilidades, virtudes. Essa é uma mulher cheia de virtude. Oi, termino de assistir gravado, não entendi, querida. Oi, a Thaís está falando aqui, termino de assistir gravado. Como assim, gravado? Já está, eu estou aqui ao vivo. Então, gente, comenta aí, tá chegando aí? Tá chegando para vocês aí a minha voz? Tá tudo direitinho? Comenta aí para mim, por favor, você tá me ouvindo bem? A imagem tá boa aí para você? Você tá conseguindo entender o que eu estou falando? Comenta aí para mim, eu quero saber do que você está ouvindo aí, gente. Olha, eu hoje, não sei se você viu, eu fiz até, eu comprei um microfone para melhorar, né, a transmissão por conta dos ruídos. Você sabe que as minhas lives eu sempre estou reclamando, né, de ruídos, muitos ruídos externos. E hoje eu investi no microfone e recebi aqui foi ontem à noite isso. E o rapaz veio deixar aqui esse microfonezinho que você está vendo aqui na minha lapela. É uma aquisição que eu fiz e também ganhei de presente da minha filha Gabriela uma ring light, né, essas lâmpadas que ilumina. Você está vendo aqui que ela está aqui, está dando até uma rodinha aqui no meu óculos, ó. Tá vendo? Se eu virar aqui, vai dar esse sinalzinho aqui da lâmpada. E eu procurei colocar a meio de lado aqui
para melhorar a qualidade. Eu gostaria que você dissesse para mim aí, você que está assistindo ao vivo, se tá bom para você aí, se está chegando aí a imagem, a voz, tá bom? Que eu gostaria de ver, de saber de você. Então, continuando aqui, você vê que ela abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado, ou seja, ela não ganha as rendas dela, os ganhos dela só para ela, ainda se preocupa com as pessoas menos favorecidas. Essa é uma virtude também de uma mulher virtuosa, né? A mulher ideal, a mulher que se preocupa não só com a sua família, não só consigo mesma, mas com os que precisam, os que são menos afortunados, os pobres, os necessitados. Ela é uma mulher que não se preocupa apenas, não é egoísta em cuidar apenas da sua família. Ainda tem tempo, né? Com tudo isso de tarefa, de cuidar daqueles que mais precisam. Então, no tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate, feita por ela. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ou seja, ela é uma mulher que não faz vergonha a seu marido. Com tudo isso de qualidade, com tudo isso, porque diz, inclusive, no versículo inicial aqui, né, que o coração do marido confia nela. Ela é uma mulher digna de elogios e de orgulho para o seu esposo. O seu esposo se sente, olha só, estimado, valorizado. A estima dele é boa, alta, por conta de ter uma mulher com este caráter, com este perfil, um caráter digno de honra, né? De honrar o marido, o esposo, ao invés de envergonhá-lo. É uma mulher que dá prazer ao marido em apresentar, no meio dos seus, né? Do meio em que ele convive, ser estimado por conta do caráter e da dignidade da sua mulher, da sua esposa. No meio dos juízes, por quê? Porque os anciãos naquela época eram os juízes, né? Ela faz roupa de linho fino, estamos no versículo 24, tá? Ela faz roupa de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. Gente, ela era uma comerciante, comercializava com os produtos que ela mesma fabricava. É possível uma mulher, numa mulher só, tanto trabalho, tantas tarefas, tantas habilidades, não é verdade? Tantos dons para uma mulher. Veja que isso aqui é a mulher ideal, é a mulher dos sonhos. Uma mulher dessa daqui, quem tem uma mulher dessa tem uma empresa, não tem apenas uma esposa, tem uma mega, não é? Então, uma multinacional, porque essa mulher aqui, ela acumula tantas habilidades, tantos dons, tantas características, que é impossível, na verdade, você não ver nessa mulher, como ele diz aqui, um navio mercante. Ela é uma mega empresa, uma multinacional. Aí diz assim, ó, ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. Ela se veste de dignidade e de força. Você conhece uma mulher assim? Se você encontrar uma mulher com todo esse perfil, não a perca, porque você tem mais do que uma empresa multinacional, você tem uma deusa de todos os tempos, uma mulher com virtudes, cheia de virtudes. Olha, atende, olha, fala com sabedoria. Não, a força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Não deve ter mesmo, porque ela é tão prevenida, não é verdade? Que ela investe nas finanças, compra e vende e vê que o lucro, né, que o seu rendimento é bom, porque ela é uma mulher que se esforça para ter uma vida estável, digna, sem preocupação. Ela não é uma esbanjadora, né? Não é aquela que gosta de ostentar. Ela não fala aqui que ela gasta, só fala que ela adquire, não é verdade?
só faz crescer o patrimônio. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Que bom. Ainda tem isso, né? Sabe como se expressar. Abre a boca com sabedoria. Ela não é uma mulher tola de falar. Sabe aquela mulher que as pessoas dizem, meu Deus, como fala? Essa daqui não. Essa daqui é comedida, pensa ao falar e fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Ou seja, uma mulher bondosa. Gente, muitas características, muitos elogios a essa mulher. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Não pode ser preguiçosa. Essa mulher acorda cedo, dorme tarde, trabalha muito, administra a casa, administra as finanças. Tem características de quem não tem preguiça nenhuma. Não pode haver nessa mulher uma preguiça, não é verdade? Aquela mulher que dorme e espera ser sustentada pelo marido. Essa não é o perfil dessa mulher que está aqui. Ela não tem preguiça. Não come o pão da preguiça, ou seja, não acorda tarde para comer o pão já. Qual é o pão da preguiça? Deve ser o pão mofado, né? Aquele pão bolorento. Porque esse é o pão que merece o preguiçoso, o pão murcho, pão seco. Esta mulher não, ela não come o pão da preguiça. Ela come o pão fresquinho, porque ela tem coragem para trabalhar. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Só elogia o seu marido, a louva, dizendo, olha o que o marido dessa mulher vai dizer. Tem mesmo é que elogiar, veja bem. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas, ou seja, é superior, ultrapassa o limite de todas as virtudes de outras mulheres. Isso é um elogio para se ficar realmente feliz, não é não? Vaidosa, na verdade, cheia de... Mas é um elogio sincero. Porque não seria menos, não aceitaria menos do que isso se tivesse todas essas habilidades e fizesse todas essas tarefas com excelência, porque parece uma mulher que busca excelência em cada detalhe, em cada coisa que ela faz, e ela não mereceria menos do que isso, um elogio desses, né? Sobrepujar, é sobrepor, ultrapassar todas as outras mulheres que agem virtuosamente. Ou seja, não está ele aqui menosprezando as virtudes das demais mulheres. Ele está dizendo que todas elas são virtuosas, mas nunca comparadas a esta, que é dele, que tem esse perfil. Você entende? Ou seja, as outras são virtuosas, mas não tanto quanto esta, que é a sua esposa. E diz, procede virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Ouvir isso de um marido é bom demais, você não acha? Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. E ainda mais, acima de tudo, esta mulher é temente a Deus. Então é honrada, é virtuosa e a graça é vã, a formosura também, se compararmos à mulher que teme ao Senhor. Hoje, se avaliarmos a graça e a formosura, não está hoje no perfil, não é, das mulheres da nossa, digamos assim, da nossa geração aqui, desta geração, esse perfil, o que se vê de graça e de formosura é bem diferente das qualidades que trata aqui nesse capítulo de Provérbios, se tratando de uma mulher virtuosa, né? As virtudes desta mulher aqui são bem diferentes das virtudes que nós olhamos hoje e vemos nas mulheres modernas atuais. Muitas das características aqui é atual e nós vemos em muitas mulheres, né? Trabalhadoras, guerreiras, fortes, administram as finanças, administram o lar,
são mulheres atuais, essas características. Mas existem também outras que não vêm ser aqui nesse versículo, olha só, que temem ao Senhor e será louvada. Porque uma mulher pode ter todas essas características, ser trabalhadora, ela ser esforçada, ela ser uma comerciante, ela ser uma empresária, ela ter realmente todas essas características de uma mulher guerreira, forte, autoritária, poderosa, mas pode ser uma mulher que faz tudo isso na força do braço. E lá no final, a virtude principal, que do princípio do livro de Provérbios diz que significa o princípio da ciência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pode ser que muito se perca das características e habilidades e dons de mulheres da nossa geração, que tem boa parte desta, mas esta principal, às vezes, peca. Não todas, mas boa parte delas, quando você chega nesse quesito e pergunta: você teme ao Senhor? Você crê em Deus? Você faz tudo isso movido pelo amor de Deus, pela presença do Espírito Santo de Deus? Há um mover por trás de toda essa força e essa garra? Ou está apenas fazendo o necessário para viver com fartura, com prosperidade e até, quem dizer assim, com ostentação? Porque não é difícil encontrar essas características aqui, essas habilidades em muitas mulheres atuais, não é verdade? Mas essa parte bem aqui, esse versículo que diz: mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Só esta será louvada, segundo os critérios do Senhor. É aqui o teme. Ou seja, tudo isto aqui posto abaixo no temor do Senhor. Dai-lhe do fruto das suas mãos, dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. O temor do Senhor. Essa é a chave. Esse é o código. Para você, mulher, não só para você, mulher, mas para todos vocês, todo ser humano, a chave para tudo é: para ser sábio, precisa ter o temor do Senhor. Não é só o princípio, não. A sabedoria é o começo, o princípio e o fim. Se analisarmos que a sabedoria personificada aqui no livro de Provérbios, no capítulo, a partir do capítulo 4, personificada em uma pessoa, nós vamos ver que esta pessoa, esta figura que está aqui personificada neste livro, vem falar do sábio dos sábios, o nosso Senhor Jesus, que lá no princípio já era tratado, já estava lá desde o princípio, como a sabedoria usada para a construção de toda obra de Deus, tudo criado através dele, por ele, tudo já desde o princípio já era a sabedoria, era o verbo que se fez carne. E isto nós não podemos esquecer, que o livro de sabedoria, o livro de Provérbios, retrata muito bem, do princípio ao final, conselhos de um pai ao filho. Você não percebe Deus aconselhando os filhos aqui, e no final, tratando de uma mulher aconselhando os seus filhos? Eu li alguma coisa assim através de algumas teorias, né? Eu pesquisando aqui a respeito do livro de Provérbios, alguns escritores, alguns teólogos, ou sei lá, eles falam até que Salomão aqui, que esse homem do princípio é Salomão, e no final seria Batseba dando conselhos, né? Porque nós vamos ver que Salomão, diferentemente do seu pai Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, foi fiel a Deus até o fim, diferente de Salomão,
que errou quando quebrou a aliança com Deus e adorou a outros deuses. E no final da sua vida, o temor do Senhor meio que ficou esquecido quando ele agiu de forma idólatra, né? E ele foi como ele traiu a Deus através da adoração que ele fez a outros deuses. Então nós hoje encerramos o estudo do livro de Provérbios dizendo: eu estou um pouquinho mais sábia de ter estudado esse livro. Eu não vou te dizer que eu estou a sabedoria em pessoa, mas estudando, quanto mais eu estudo aqui, mais eu sei que tudo se baseia no amor do Senhor. Que aqui nesse livro nós temos bons conselhos, direção, lições de vida, práticas. Não é um estudo para ficar apenas aqui, é para você, na hora que surgiu uma situação e que você ouviu aqui falar do tolo, do sábio, do imprudente, do negligente, sabe? Do perverso. Ouviu falar também da mulher virtuosa, mas também ouviu falar aqui em estudos nossos aqui, em capítulos aqui, da mulher adúltera, da mulher... Aqui tem vários perfis. E são perfis da vida cotidiana. São características que nós vamos encontrar em alguma hora, em qualquer momento. Nós estamos nos deparando com situações em que foi tratada aqui e nós temos lições e orientações aqui de como nos portar nesse momento, de como agir, entende? Tomarmos decisões, atitudes. Não é só para a gente ouvir falar e falar aqui, não. É para a gente, no momento em que for necessário, nós termos uma orientação, como nos portar com sabedoria, para nós fazermos a nossa vida ser uma vida mais digna, uma vida mais na presença de Deus, mais agradável ao Senhor. Te convém agradar a Deus? Então, se é conveniente, se isso faz sentido para você, agradar ao Senhor, agradar a Deus, busca sempre retornar a este livro, a Provérbios, e ver aqui o perfil de pessoas que muito agradam ao Senhor e aqueles que são abomináveis aos olhos dele, e procura não agir dentro daquele perfil que desagrada ao Senhor e que é abominável aos seus olhos. Quer ser abençoado? Quer ter as bênçãos do Senhor na tua vida? Agrada a Ele, agrada-te do Senhor, e Ele realizará os desejos do teu coração. É esta palavra que nós temos de Deus. Esta é a promessa: honra teu pai e a tua mãe. Falou-se muito aqui de pai e mãe, de família. Como é que está a sua família? Você pai, você mãe, você esposa. Aqui se tratou de todas essas funções, essas situações da vida diária, cotidiana. O que você está exercendo hoje? Aqui administrando o seu negócio, a sua empresa. Todas estas situações foram aqui citadas. E nós temos como voltar aqui, porque esse livro aqui, ó, você pode ter ele aí na sua casa, não precisa buscar apenas a live da Mari. Não, você pode pegar o livro aqui. As lives que eu fiz foi assim mais para a gente terminar estudando um pouquinho mais e dando um entendimento melhor, né? Do que você pegar o livro aqui e às vezes não entender muito bem. E aí você buscar a live aqui, se você quiser, tá gravado, eu deixo lá no meu canal do YouTube, eu tenho um canal no YouTube, onde eu lancei todas as lives. Hoje eu estou encerrando o livro de Provérbios, mas eu vou fazer novas lives com outros temas. Você vai ver aí que eu vou botar no story, né, do Facebook e do Instagram, outros temas que nós vamos abordar, inclusive sobre autoconhecimento. Eu já fiz muitos cursos, fiz curso de coaching, tá? Valquíria querida, seja bem-vinda. Hoje estou encerrando, Valquíria, o nosso estudo do livro de Provérbios. Demorou, mas chegamos ao final. E eu estou muito feliz de ter estado aqui fazendo esse estudo juntamente com você. Nós estamos hoje encerrando 9h30 no horário, né? Porque eu fiz com que nós chegássemos hoje ao final, e não significa despedir, não.
tá? Nós não vamos despedir, porque eu vou continuar fazendo as lives toda. Eu acredito que eu deva escolher um dia. Olá, Valquíria, seja bem-vinda, querida. Estou encerrando hoje o estudo, viu? Do livro de Provérbios. E teremos novos temas, vamos fazer um movimento, eu te convido, te convoco, continua me seguindo aí no Instagram, eu vou avisar você das novas lives, os temas que nós vamos abordar, nunca nos distanciando da palavra de Deus, mas temas em que você vai sempre estar vivendo, desfrutando, aplicando no autoconhecimento, na sua vida cotidiana, na administração das suas finanças, na administração da sua casa, da sua vida como um todo, nunca nos distanciando daquele que é o Pai de todos, de Pai da sabedoria, né, que você tem que pedir a Ele, mas nós vamos continuar nos encontrando aqui nesse horário, só ainda não sei te dizer se vou fazer as lives terça e quinta, mas pelo menos uma vez por semana a gente vai fazer aqui estudos maravilhosos para a gente continuar nos encontrando, tá, gente? Palavra de Deus, sempre, ó, nunca distanciado dessa Bíblia, tá? Você já viu a Bíblia? Você tem curiosidade de saber qual é a Bíblia que eu uso? Olha, eu uso essa Bíblia aqui porque eu amo essa Bíblia, sabe por quê? Porque nela é destacado em vermelho as palavras de Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto dela por isso, porque destaca bem aqui em vermelho. Vou lhe mostrar aqui, ó, tá vendo? Aqui é o livro de Lucas, ó, tá vendo? O que é em vermelho é a fala de Jesus. O que é em preto não é a fala dele. É o do autor que escreveu aqui, né? Mas quando é Jesus falando. Então eu amo essa Bíblia. Mas, gente, eu tenho outras Bíblias. Eu tenho a Bíblia da mulher, eu tenho a Bíblia da mulher pregadora, eu tenho Bíblia de estudo, eu gosto de Bíblia, tá? Mas não é só para fazer a coleção e ficar ali, não. Eu leio, eu estudo, me aprofundo. Não sei se eu já disse para você, eu fiz 3 anos estudo de teologia quando eu estava como pastora, até mesmo para me pegar a carteirinha, que você sabe, no sistema religioso, você, para administrar uma igreja, você tem que fazer um curso de teologia, adquirir uma carteirinha dada pelos homens, né? Pelo homem, porque de Deus te chama, tu tem o dom, ele te chama, não precisa te dar uma carteirinha e nem uma carta de apresentação para você dizer para os outros, mostrar para os outros que você tem, como é que se diz, liberdade e para eles te botarem para pregar. Não, o homem faz isso. Mas eu, para seguir as regras, né, e Deus diz que nós temos que obedecer às autoridades que estão acima da gente, eu fiz exatamente todo o passo a passo que faz uma pessoa quando chega na igreja, se converte, toma aquela primeira mamadeira, fica perdidinha, não sabe o que fazer, quer mais, mas não sabe onde encontrar. E aí você vai até um dia se encontrando e vai seguindo o que o homem de Deus, a mulher de Deus que está lá sob a direção da igreja, vai te orientando. Eu segui tudo isso, tá? Eu não fui diaconisa, eu não fui obreira, tá? Eu não fiz essa hierarquia. Porque quando eu cheguei na igreja, eu já estava numa certa... como é que eu posso dizer? Um certo entendimento. E fui estudar mais a Bíblia, e aí eu já fui fazer o curso mais para pastorear, para pregar, porque eu já tinha a habilidade e o dom para pregar. Eu fui conhecer, me aprofundar na Bíblia, né? Então eu não fiz aquele passo a passo. Mas eu estive pastoreando à frente de obra por muitos anos, em algumas igrejas, não só na Quadrangular, eu tive também em outros ministérios, tá? Mas também não vou ficar aqui citando denominações, porque na verdade, para mim, hoje a igreja é Cristo. Nós somos a igreja de Cristo, você, eu e qualquer um aí que aceita que Jesus Cristo, que acredita que Ele é o seu Salvador, que Ele morreu na cruz por você para salvar, para te dar uma vida eterna. Aí você faz parte da minha igreja. Aí você é meu irmão em Cristo. Não só porque você frequenta aquela igreja e eu não faço parte dela, você não pode me excluir, tá? Poder você pode, mas não deve.
Entre poder e dever há uma distância. Você pode até, porque muitos irmãos, quando você lembra quando você saiu de uma denominação e foi para outra, como é que os seus irmãos daquela denominação, de onde você saiu, trataram você? Rebelde, não é verdade? Então, você saiu dali, mas você não saiu da presença de Deus. Infelizmente, nós cristãos, aí na religiosidade, excluem pessoas, faz acepção de pessoas. E se você saísse para pregar, né? Eu, como pastora, e muitas vezes fui proibida de sair para pregar em outras igrejas que não fosse do meu ministério, porque eu estaria traindo. Mas a quem? A Deus não era, porque eu não estava saindo para fazer coisa que não fosse da vontade de Deus, eu só estava saindo para pregar em outros lugares. E isso não era bem visto pelo meu pastor. É como se eu tivesse traído. Pela autoridade da igreja, eu estava em rebeldia, em desacordo. Então, por conta disso, é que eu digo, não faça isso. Não olhe atravessado, não exclua alguém que não faz parte da denominação. Olha aqui, ó, minha amiga Valquíria Diaconisa. Parabéns, Valquíria. Se você faz com amor a função que Deus te colocou, se foi Deus que te chamou e te colocou aí nesse lugar, sinta-se honrada com isso, tá? Eu não vou dizer para você porque não é apenas o homem. Deus te chama, Deus te coloca, é Ele quem abre a porta, é Ele quem fecha. Se você está feliz e sente que é de Deus aonde você está, prossiga. Se você sentir que Deus quer levar você para outro lugar, sob a direção dele, vá. Não deixa de fazer aquilo que Deus quer que você faça, porque o homem que está sob a direção do local que você frequenta diz que você não deve e não pode. Quem manda é Deus. Que vale mais, agradar a Deus ou aos homens? Certo? A quem mais você deve obedecer? Certa vez Pedro disse isso. A mim convém obedecer mais a Deus do que aos homens. E se estou agradando a Deus, tudo bem. Se eu não estou agradando aos homens, tudo bem. Mas eu não vou deixar de agradar a Deus para fazer aquilo que as pessoas, os seres humanos, se sentem às vezes no direito de fazer sobre outras pessoas. Tudo por religiosidade, por orgulho e vaidade. Tá bom, meus irmãos? Mas seja sempre uma mulher que busca a excelência. No capítulo 31, encerrando, nada mais é do que busca a excelência em tudo aquilo que Deus te colocou. Seja a função menor, seja qual for o dom que Deus te deu. Você faz parte do corpo de Cristo e o teu chamado é para algo que você considera que não tem muito valor, não faça isso. Se Deus te colocou aí, busca a excelência em tudo que você fizer. Faça com amor, com excelência, buscando fazer o melhor, como sendo para Deus. Essa é o que está na palavra de Deus, diz isso. Faça aos homens como fazendo a Deus. E tudo te irá bem. Porque quando você faz com amor e sabe no seu coração que você não está fazendo para homens e sim para Deus, tudo será bem melhor e tudo te irá bem. Deus estará no controle, no comando e o fruto desse trabalho com certeza virá na presença de Deus, fazendo a vontade dele. Nós nunca estaremos sem proteção, porque ele nos guarda, nos protege quando nós estamos na obediência dele, né? Sob a direção e o comando dele. Saiba observar quando é Deus e quando não é. Quando é apenas você ou o homem que está sob a sua vida no comando, na direção e na autoridade. Tá bom? Vamos encerrando a live de hoje. Até a próxima terça-feira. Hoje é quinta, na próxima terça-feira nós teremos uma nova live. Eu vou lançar durante a semana o tema que nós vamos abordar. Com certeza será dentro daqui da vontade de Deus, no comando dele, e o assunto sempre estará pautado na palavra de Deus. Eu quero seguir sempre pregando e falando da obra maravilhosa que Deus deixou para nós.
Um beijo no seu coração. Eu te amo em Cristo. Que Deus abençoe e que amanhã seja um dia glorioso, um presente de Deus na sua vida. Fiquem com Deus. A paz de Cristo. Boa noite, reinantes.